Estamos de volta com as nossas videoaulas. Nós aprendemos na nossa primeira videoaula do English Basic Structure Step by Step conjugar o verbo to be no presente, na afirmativa, interrogativa e negativa. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o passado. E eu gostaria de lembrar o que eu disse na primeira videoaula, que nós sempre teremos o presente e o passado dos verbos, sejam eles regulares ou irregulares, prontos. Se eles forem regulares, devemos colocar o ed na forma básica do verbo para obter o passado. Se eles forem irregulares, a gente vai ter que memorizar a forma passada, não existe uma regra, nós teremos que recorrer à nossa lista de verbos irregulares. Nós temos o nosso recorte da lista aqui, só para nos auxiliar aqui nessa tarefa de formar as frases, e como vocês podem observar aqui, realmente nós temos aqui o presente pronto e o passado também pronto. Vamos então formar as nossas frases no formato ser. Então vamos lá. I was a student. You were a student. He was a student. She was a student. It was a dog. We were students. Agora é a forma plural. You were students. And they were students. Vou lembrar que nós não temos várias formas de passado. A língua inglesa utiliza uma forma só de passado para tudo, então a gente não vai ter que memorizar vários tipos de conjunção. Nós temos aqui, I was a student. Eu era ou eu fui um estudante. Você foi ou era um estudante. Ele foi ou era um estudante. Ela foi ou era uma estudante. Assim por diante. Então nós não temos várias formas de passado. Bom, vamos então agora produzir a forma interrogativa. Lembrando que o to be dá aquele famoso salto para produzir a forma interrogativa. O salto que os outros verbos não conseguem produzir. Was I a student? Were you a student? Was he a student? Was she a student? Was it a dog? Were we students? Were you students? Were they students? Fizemos então a forma interrogativa aqui. Então estamos perguntando aqui. Eu era ou fui um estudante? Você era ou foi um estudante? Ele era ou foi um estudante? Ela era ou foi uma estudante? Ele era ou foi um cão? Ele ou ela, né? Para coisas ou animais. Nós éramos ou fomos estudantes? Vocês eram ou foram estudantes? Eles ou elas eram ou foram estudantes? Faltou a interrogação, a gente vai colocar aqui. Pronto. Então agora ficou perfeito. A nossa interrogativa com o verbo to be no passado. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui e nós veremos então o verbo to be na forma ser na negativa. E agora, mais uma vez, o to be vai recorrer à nossa caixa de ferramentas para obter o not e então poder produzir a sua frase negativa. Vamos lá então. Aqui já está tudo pronto. Vamos buscar o not
e produzir a frase negativa com o to be no formato ser. I was not a student. You were not a student. He was not a student. She was not a student. It was not a dog. We were not students. Acertado aqui. You were not students. And they were not students. Fizemos nossas frases negativas simplesmente adicionando o not ao to be. O to be tem essa característica de fazer as coisas sozinho. Então ele absorveu o not, fez a frase negativa. Eu não fui, eu não era um estudante. Você não foi, você não era um estudante. Ele não foi, ele não era um estudante, e assim por diante. E agora, se nós quisermos, podemos fazer a contração do was not para wasn't e were not para weren't. Ok? E eu não vou conjugar agora o verbo to be no passado no formato estar, porque nós já vimos, nós sabemos, né, que o verbo to be significa ser e estar, não é mais novidade. Então agora na próxima aula nós veremos o to be no futuro.